Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Quem não me encontrou na segunda-feira, porque não veio, eu me chamo Juliana Canella, serei a professora de vocês do curso. E hoje a gente já vai começar naquele nível que eu contei para vocês, que a gente chamou de módulo 1, né? Que é um período de nivelamento. Então, esse nivelamento vai acontecer ao longo dessa semana e da próxima, tá? Finalizando na próxima sexta-feira com uma sessão de monitorias, que é um encontro que vocês vão ter com os monitores, ok? Quem ainda não estiver no Moodle, eu acredito que já todos estejam, mas quem ainda não estiver, reporta para o Projeto Newton, manda um e-mail para o Projeto Newton, falando que você ainda não está inserido, tá bom? Ou inserida. Mas eu entendo que acho que todos já devem estar, porque acho que já devem estar todos registrados bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Esse curso de pré-cálculo, ele vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou apresentar alguns vídeos para vocês, tá? Vídeos curtos, de 8, 12 minutos. Isso, de fato, veio de inspiração lá do período emergencial, do período remoto, mas a gente continua adotando, tem uma máscara aqui caída, arruma aí, isso, obrigada. Mas a gente continua adotando isso porque a gente entende que é uma curadoria muito bem feita, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês. Eu não sei se na aula passada eu cheguei a comentar com vocês. Na matemática, a gente tem um centro no Brasil de pesquisa chamado Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é sediada no INPA, que é o INPA, né, que é sediada no Rio de Janeiro. E lá é um centro de pesquisadores, né? Tanto é que lá não tem graduação, lá só tem pós-graduação em matemática, estatística e acho que economia tem algum curso também. Bom, mas lá é como a gente brinca aqui no Brasil, que é a meca dos matemáticos, pelo menos da América Latina, né? É um centro de referência mundial. E eles lá, alguns professores de lá, por exemplo, são professores encarregados das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né? Da OBMEP, da OBM. Então, para treinamento para esses alunos de Olimpíadas, eles... Está saindo bonitinho o áudio? Quer que eu aumente um pouquinho? Para treinamento desses alunos, eles desempenharam um portal chamado Portal da Matemática, portal da OBM, da OBMEP, e é de lá que eu vou extrair esses vídeos, tá? Então, esses vídeos, eles além de estarem nesse portal, eles já estão disponíveis no YouTube também, então é tranquilaço. E, para além disso, é um portal que tem exercícios, tem teoria. Eu vou mostrar para vocês ele bonitinho. Então, os vídeos que eu vou apresentar para vocês estão lá. Mas, lembra que eu disse para vocês das notas dos professores? Que é um compilado meu, que é o jeito que a aula vai ornar? Então, a aula ela foi separada conversando com esses vídeos, que conversa com as notas dos professores. Então, se vocês estiverem um pouco afoito, um pouquinho angustiado para ficar copiando do quadro, não precisa copiar do quadro, tá? E se vocês ainda quiserem, e é possível que queiram, tirar foto do quadro, só me fala, para eu não virar um meme, para eu ficar de ladinho, tá? Eu sei que eu vou virar um meme, mas não precisa ser tão na cara assim, eu fico de ladinho, vocês tiram foto do quadro. Pode ser? Sem problema? Porque, assim, o que é que eu quero com isso? Eu quero que vocês participem da aula. Uma coisa que eu não comentei com vocês na aula passada é que esse curso é pensado para vocês, tá? O ritmo da minha aula depende de vocês. Então, se vocês não falarem, professora, não entendi. Bom, eu vou entender que vocês estão entendendo, e aí a aula flui, tá? Então, tem que pôr um freiozinho nessa professora, senão a aula vai... E aí vocês vão sair daqui com dúvidas. E não é essa a minha intenção. Tá bem? De novo, não existe pergunta, não sei se eu já falei isso, mas para mim, enquanto professora, não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota, não existe nada disso. Existem dúvidas, tá?
E se são dúvidas, precisam de resposta. Não é para sair daqui com mais dúvida do que vocês vieram. Tá bem? Tá bem? É para achar pelo menos um rumo para achar as respostas. Ok? Estamos conversando assim? Estamos? Se vocês não me avisam que eu estou indo rápido, além do que vocês estão de máscara, né? Não dá nem para ver muita afeição. Então, se vocês não falarem, professora, volta aí, ó. Deu bom ou não? Eu vou seguir. Tá bem? Joia? Então, tá bom. Vou mostrar para vocês lá no computador. Separei aqui no quadro o e-mail do projeto, caso alguém ainda não tenha anotado naquele post-it da vida. E aonde está hospedado esse portal da matemática que eu comentei com vocês. Mas eu vou entrar no portal com vocês agora, tá? Portal obmap.impa. Então, vamos lá. Aqui comigo no computador. Eu escrevi, olha, lá na caixinha da pesquisa, eu coloquei portal obmap.impa. Primeiro negocinho que aparece é isso aqui, tá? Clica lá. Essa é a minha tela. E aí, então, você tem portal da matemática, portal da física, tá? O nosso intuito aqui, portal da matemática. Quando vocês entram lá, percebam que vocês têm matéria do 2º ano, do 7º, até ensino médio. Depois vem tópicos adicionais, introdução ao cálculo, este é o que a gente quer. Tópicos para professores e problemas resolvidos. Quem tem curiosidade em exercícios de Olimpíadas, treinar para as Olimpíadas, esse é um portal interessante, tá? Ainda mais essa parte aqui de problemas resolvidos. Mas vamos clicar aqui no Introdução ao Cálculo. Na Introdução ao Cálculo, essa primeira parte aqui é a que eu quero. Funções, parte 1. Porque lembra para vocês que eu falei que é um pré-cálculo, né? Então, eu vou fazer uma revisitação em conteúdos que vocês já viram no ensino básico, mas eu vou dar uma pegada, que é a pegada que para mim é interessante. Vou preparando para vocês, porque a gente vai precisar aqui. Clica lá bonitinho, veja o módulo. Módulo vem, motivação de derivada integral, semelhante ao que a gente fez na aula passada, tá? Aí, aqui no seu lado direito, tem videoaula, que é essa aula, um caderno de exercícios e um material teórico. Então, não dá para falar para a professora que não sabia onde estava conteúdo, que nunca tinha visto aquele conteúdo. Material vocês têm. Talvez até demais. Acho que nunca é demais. Mas vocês têm aonde recorrer, tá bom? Então, tá bom. O que eu quero é essa parte aqui de baixo, de funções e imagens, tá? Então, eu vou apresentar um videozinho de revisão de funções, funções de uma variável real e uma parte desse de imagem de uma função real, ok? Aí, como que vai acontecer? Eu vou apresentar um vídeo, vou lá no quadro, já deixei umas coisas pré-escritas, mas a gente vai fazendo algumas coisas junto, né? Aí eu volto, exibo um outro vídeo. Na verdade, vou exibir 1,5, vou para o quadro, fazemos um tanto de coisas e aí a aula se encerra. Fechado? Esses professores que são ministrantes são professores treinados pelo INPA. Então, o material que eles apresentam, o jeito que eles apresentam, a matemática que eles apresentam, ela é elaborada anteriormente. Então, eu fecho o olho e apresento esse material porque ele é de uma curadoria impecável, tá bom? Então, vamos lá. Eu já separei os vídeos aqui do lado. Como eu disse... Nossa, daqui quase que eu tive um ataque epilético, mas tá bom. Aí, aqui eu já separei os vídeos. Quando vocês clicam lá no vídeo, vai ter como é que eu posso dizer? O trocinho lá que te joga para o YouTube, tá? Então, você pode assistir pelo YouTube, não precisa assistir pelo canal, beleza? Tudo bem? Podemos dar start? Nesse vídeo, ele vai definir funções. Funções em conjuntos quaisquer. Então, a gente vai ver uma definição mais geral, algumas funções específicas em conjuntos gerais, tá?
E aí, depois, só, ele vai particularizar essas definições para funções de uma variável real, funções reais de uma variável real. Ok? Então, ele dá a maneira mais abstrata possível, depois ele vai partir para onde a gente precisa. Esse aqui é o mais geral possível. Tá, peraí. Tá chegando? Não, né? Foi? Agora foi? Eu acho que tinha um trocinho aqui não conectado. Tá chegando? Tá. Só para ver se estava indo. Quando eu puder dar o play. Pode ir? 3, 2, 1. Bom vídeo, gente. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai começar o nosso curso de introdução ao cálculo. Vamos falar aí do conceito de função, tendo em vista que função é uma ferramenta central em todo o estudo do cálculo. Então, antes de a gente começar as definições do cálculo propriamente dito, a gente vai fazer uma grande revisão aí dessa parte conceitual de funções, tendo em vista a importância desse tema. Tá bem? Bom, então vamos começar pela definição. Então, eu tenho o seguinte, dados dois conjuntos x e y não vazios, e essa informação é importante, uma função f de x em y é uma regra ou um conjunto de instruções que diz como associar a cada elemento x de x1 um único elemento y, que a gente diz que é y igual a f de x, pertencente a y1. Tá? Então, a anotação é a seguinte, você tem aqui uma função f de x em y, onde para cada x eu tenho associado esse elemento. Esse conjunto aqui x, ele é chamado de domínio da f, esse conjunto y, ele é chamado de contradomínio da f, e esse f de x é o que a gente chama de imagem de x por f. Tá? Então, isso que nós temos. Então, por exemplo, considera aqui um conjunto x de elementos 1, 2 e 3 e um conjunto y, representado aqui por meio de um diagrama, de elementos A, B, C, D. Certo? Então, considera que por uma determinada regra, a gente tem aqui o elemento 1 está associado ao elemento A, que o elemento 2 está associado ao mesmo elemento A e que o elemento 3 está associado ao elemento C. Certo? Então, o que a gente tem aqui é uma função de x em y, onde para cada elemento do meu domínio x, eu tenho associado um único elemento do meu contradomínio y. Certo? Como a gente pode observar. Tá? E, ainda analisando aqui, o que nós temos? Né? Qual vai ser a imagem de 1? Ou seja, o f de 1. O f de 1 é igual a A. Certo? Quem é a imagem de 2? A imagem de 2 é o próprio A. E quem é a imagem de 3? A imagem de 3 é o C. Certo? Beleza? Onde o nosso domínio x é o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. O nosso contradomínio y é formado pelos elementos A, B, C e D. Tá? Bom, a gente define como conjunto imagem de uma função, conjunto formado por todas as imagens
relativas ao domínio. Então, no nosso caso aqui, o nosso conjunto imagem da F, que a gente denota dessa forma, é formado apenas pelos elementos A e C. Perfeito? Então, repare que o nosso conjunto imagem, ele não necessariamente é igual ao nosso contradomínio. No caso aqui, o contradomínio é formado por esses 4 elementos e o nosso conjunto imagem é formado apenas por esses 2 elementos. Tá certo? Bom, vamos ver agora um outro exemplo. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma função, chamar aqui de f, tá? Onde eu tenho de x em y, onde o meu conjunto x é o conjunto de todos os segmentos de reta de um determinado plano π. Então, considerando um determinado plano, todos os segmentos de reta desse plano. E o meu conjunto y é o conjunto formado por todas as retas desse mesmo plano. Tá? Então, tenho num plano todos os segmentos de reta e todas as retas. Perfeito? Então, a regra que associa cada segmento de reta a uma dessas retas é: essa reta aqui no contradomínio, ela tem que ser mediatriz desse segmento x. Então, esse aqui é o nosso f de x. Certo? Então, para cada segmento, eu sempre vou ter o quê? Uma única mediatriz. Então, a gente tem... Então, repare. Lembrando, o que é mediatriz no segmento? Né? Você tem um segmento de reta. Considero que é um segmento de reta AB. A mediatriz desse segmento é uma reta perpendicular ao segmento. Então, chama que essa reta é perpendicular ao segmento AB, que passa pelo seu ponto médio. Então, divide esse segmento ao meio. Então, é fato que, para cada segmento, eu sempre terei apenas o quê? Apenas uma mediatriz. Então, de fato, essa regra que associa a cada segmento de reta do meu plano a uma reta, né, a sua mediatriz, né, essa regra que está somado a esse conjunto e essa relação é uma função. Já se eu fizesse o contrário, ou seja, se eu tomasse como domínio o meu conjunto de todas as retas do plano e o contradomínio, o conjunto de todos os segmentos, e a regra fosse, a reta tem que ser mediatriz de tal segmento, aí já não seria uma função. Por quê? Porque eu posso ter uma mesma reta sendo mediatriz de mais de um segmento. Basta, por exemplo, eu tomar um segmento CD paralelo ao segmento AD e reparem, eles têm medidas diferentes. Repara que essa mesma reta é mediatriz de mais de um segmento. Então, se eu invertesse aqui o contradomínio com o domínio, certo? Aí já não seria uma função. Por quê? Porque, por definição, para cada elemento do domínio, eu tenho que ter associado sempre um único elemento do contradomínio. Perfeito? Então, está aí mais um exemplo de uma função. Vem comigo. Só para a gente não perder muito tempo. Então, ele começou o seguinte. Como eu disse para vocês, a gente vai dar uma visão mais geral, né, de teoria de conjuntos mesmo, que é uma área de estudo da matemática mesmo. E aí vai particularizar esses conjuntos. Bom, se a gente vai estudar o conjunto dos números reais, então a gente vai particularizar essas definições para o conjunto dos números reais, ok? Então vamos lá. De maneira geral, dados dois conjuntos, sempre que eu introduzir alguma notação, eu vou explicar para vocês o que significa ela, tá bom? Dados dois conjuntos, eu chamei esses dois conjuntos de x e y. Esse símbolozinho, que é o igual cortado, ele chama diferente. E esse zero cortado é chamado vazio.
Então, eu tenho dois conjuntos não vazios, tá? Dados dois conjuntos não vazios, eu digo que uma função de x em y ou de x para y, e é denotada por f, dois pontos, x, setinha, y, é uma lei que associa cada elementozinho de x, um único, esse único é muito importante, elemento y de y. Esse elemento y é chamado como a imagem da f de x, né? Denotado como f de x. Essa notação f de x assim, vocês podem achar em alguns livros com f aqui à esquerda, outros você pode achar com ela aqui em cima, outros você pode achar com ela ao contrário, a f aqui em cima, tá? Isso aqui é só uma padronização de notação, tá? Vários livros, cada um deles pode adotar a sua imagem de função de outra maneira. A gente vai adotar sempre a direita, tá? Sempre da direita para a esquerda. A direita vai estar o meu elemento, a função aplicada a ele mais próxima é sempre a esquerda. Vai fazer muito sentido isso quando a gente falar na próxima aula, acho que é funções compostas, tá? Compostas de funções. E aí depois isso vai fazer mais sentido. Mas isso aqui é só uma anotação. Então tá bom. Então a gente pode até pensar que x, que é esse meu conjunto de onde saem os elementos, de conjunto de partida, tá? E o y, que é o conjunto de onde chegam esses elementos, via a lei de conjunto de chegada. Então, eu vou falar conjunto de saída, conjunto de chegada. Ok? Beleza. Algumas representações. Como que a gente pode representar a função? Tá de boa aí? Como que a gente pode representar uma função? Bom, a gente pode representar funções, tá? E aí, isso faz sentido, por exemplo, se a gente pensa nos números reais, que os números reais, bom, tem várias maneiras de você construir os números reais, né? Mas uma delas é pelo completamento, enfim. É porque, além de números naturais, ele tem números inteiros, números racionais, números irracionais, certo? Tem vários camaradinhas que completam os números reais. Então, se eu te der uma representação de uma função por tabela, para os números reais, isso para a gente não é interessante, tá bom? Porque daí eu preciso ter alguma propriedade dessa função, como, por exemplo, continuidade dela, para saber que ela não dá pulos. A gente vai ver isso mais para frente. Mas, então, esse método de representar uma função, ele faz apenas sentido se esse meu conjunto de saída, ele for um conjunto discreto, tá? Se eu sei, discreto e enumerável, se eu consigo ter uma ordem nele e eu consigo listar todos eles, tá bom? De preferência finito também. Bom, então isso aqui é uma maneira de representar, mas no nosso caso isso aqui não faz muito sentido. Outra maneira de representar, a gente tem via diagramas, tá? Então, como é que funcionaria? Bom, no diagrama eu tenho o meu conjunto de saída, o meu conjunto de chegada, tá bom? E aqui a minha f é de x em y. Então, ele vai associar cada elemento do meu conjunto de saída um único elemento no meu conjunto de chegada. Eu fiz de propósito esse exemplo. Por quê? Percebam que tem um elemento aqui, lá no meu conjunto de chegada, que não é imagem de ninguém, certo? Porém, todavia, entretanto, todo mundo em X possui uma imagem, certo? Mesmo que não seja única, mas possui uma imagem. Ok? Então, isso é de propósito. Tem que sair todo mundo de X, mas não necessariamente tem que chegar em todo mundo de Y. Ok? Esse conjunto inteiro de chegada é chamado de contradomínio da função. Tá? Esse conjunto inteiro que ele pode chegar. Tá? Onde ele chega é chamado de imagem.
tá bom? Então, o conjunto contradomínio é tudo isso grandão aqui, ó. Opa! O meu contradomínio é tudo isso grandão. E a imagem é só esse subconjunto do meu conjunto grande, tá? Então, o conjunto imagem está contido no contradomínio, ok? É um subconjunto. Pode ser igual, mas não sempre. Bom, e o domínio? O domínio é o conjunto de saída, tá? O domínio é o conjunto de saída. Lá para os números reais, não necessariamente o domínio vai ser todo o conjunto de saída. Mas isso eu vou comentar daqui a pouquinho. Vamos estabelecer algumas notações, tá? Isso aqui é só padronizar a notação. Domínio a gente pode denotar como um D grande Fzinho, onde esse Fzinho aqui é a função. Então, pode ser G, lagartixa, qualquer coisa aí que você coloca como sendo a lei de formação, tá? Vocês podem ver na referência bibliográfica como dom de F. Vocês podem ver ainda como um D parênteses F. Tudo a mesma coisa, tá bom? E aqui, nesse nosso caso, ele coincide com esse conjunto todo de saída. Massa. E a imagem? A imagem é só o conjunto de chegada, não é isso? Como que a gente simboliza ele matematicamente? E isso a gente vai fazer muitas vezes. É importante entender o português para poder escrever matematicamente. Você só está entendendo a matemática se você sabe escrever ela, tá? Então, entenda o português. O que é que o português está te dizendo? Para poder transcrever ele em matemática. Então, quem é o conjunto imagem? É o conjunto de todos os elementos que estão lá no meu contradomínio, tais que são imagem de alguém aqui no meu domínio. Concordam comigo que é exatamente essa escrita que eu acabei de dizer? O meu conjunto imagem é o conjunto dos elementos lá do meu conjunto de chegada, mas que devem ser imagem de alguém no meu domínio. Beleza. Como é que a gente pode denotar esse conjunto? IM de F ou imagem de F. Eu prefiro essa aqui, e eu prefiro essa daqui, tá bom? Nas notas eu acho que está, inclusive, assim mesmo. Mas está tudo certo. Pega a sua preferida e mete bala, tá? Outro tipo de representação é representação por gráficos. E isso daqui é o universo em que a gente vai nadar. Esse é o universo que a gente vai beber, tá? Gráficos, novamente, ele está sendo definido num contexto mais amplo, né? Só via conjuntos. Então, um gráfico, para mim, dado uma função, dado uma lei de formação entre dois conjuntos não vazios. Gráfico, para mim, é o conjunto dos pontos na forma de par ordenado, em que a primeira entrada é a entrada de um elemento do conjunto de saída, e a segunda entrada é a imagem desse elemento via função, lá no meu conjunto de chegada. Essa primeira entrada chamada abscissa, essa segunda ordenada, tá? Bom, então é o conjunto dos pares ordenados da forma xf de x, tais que o x é um elemento de x. Porque se a f já é uma função, e aí o gráfico para mim só está associado à função, tá? Gráfico é só um gráfico de uma função, ok? Aquela representação no plano cartesiano que a gente faz, aquilo ali é outra coisa, que eu vou falar já já. Mas gráfico, para mim, é gráfico de função. Então, eu estou partindo do universo que essa f de x aqui é uma função, ok? Então, tá bom. E como subconjunto, isso aqui é um subconjunto de quem? Do par do cartesiano x, cartesiano y. Isso aqui é um conjunto grandão, pode ser pensado como uma caixinha, tá?
Ok, então essa daqui são as definições formais, e essa é a representação na qual nos interessa. A gente vai herdar esses conceitos aqui de cima, mas essa é a representação na qual a gente tem interesse, tá? Então, beleza. Exemplos, que são os exemplos que eu pulei lá do vídeo, porque vamos ganhar tempo. Exemplos. Função constante. Essas funções, eu já vou definir elas para vocês, porque depois eu só vou usar ao longo do nosso curso, tá? Então, uma função, ela é constante quando, no mundinho lá de diagramas, ela associa a cada elemento do meu conjunto de saída um único elemento no conjunto de chegada. Todo elemento no meu conjunto de saída vai em uma única imagem. Ok? Tá bem? Ok, isso aí é chamado uma função constante. Partindo desse diagrama, agora vocês falam para mim, que eu quero ver que vocês estão entendendo mesmo. Partindo dessa definição aí, quem é o domínio dessa minha função? Pode gritar aí. O X. Massa. Quem é a imagem? Esse camaradinho aqui, né? Que eu vou chamar ele de C. Então, a imagem é só um ponto, não é isso? Concordam comigo? A imagem é só um ponto. A gente denota ele assim, ó. Conjuntinho, só um pontinho. Ah, isso aqui é para ser uma chave. Isso foi meia zoada, mas é para ser uma chave. Conjuntinho é o conjunto formado por um elemento, tá? Pelo elemento C. Ok. E esse C está lá em Y. Ok. E o contradomínio é quem? Todo X, né? Então, vocês estão comigo. Massa. Então, como é que eu posso escrever essa função como lei de formação? Associa cada elemento X um único elemento C, né? Para todo X em X. Sucesso? Tudo está dizendo a mesma coisa. Tá. E graficamente? Graficamente aqui eu estou olhando nesse sentido, né? No plano cartesiano x e y, né? Como que a gente representa isso? Esse aqui é o conjunto X, esse aqui é o conjunto Y. Vamos supor que esse Y aqui está acima esse C aqui esteja acima do eixo, tá bom? Se esse C mora aqui, quem é essa função? Essa função leva todo mundo de X, associa cada elemento de X, sempre esse ponto C, né? Então, essa é a representação gráfica dessa função constante. Quando a gente particularizar X e Y para os números reais, isso aqui vai ser o eixo das abscissas x, o eixo das ordenadas y, e isso aqui vai ser o f de x igual a c. Ok? Tá bem? Então tá bem. Próxima função, função identidade. Quem estiver fazendo álgebra linear, que particularmente é meu universo, álgebra linear, álgebra abstrata, enfim, funções identidade são funções interessantes nesse ponto de vista, porque no universo de funções, se você pega um conjunto, mune ele de uma operação binária, e isso dá para acontecer no universo de funções, dá para definir funções lá dentro, dá para definir operações lá dentro, que nós vamos fazer daqui 2 aulas. O elemento identidade desse conjunto é a função identidade, né? Então, no universo de álgebra linear, você pode falar da matriz identidade, você pode falar da aplicação, da transformação linear identidade, enfim. É uma função que é simples, mas tem bastante utilidade, tá? Então, vamos lá. Função identidade, ela associa a cada elemento do meu conjunto X o seu espelho no conjunto X. Então, ele bate no elemento e leva nele mesmo. Ele só é como se ele estivesse refletindo o elemento. Não é projetando, refletindo, tá? Ok, quem é o domínio dessa função? X.
Quem é imagem? X. Quem é o contradomínio? X também. Ok? Viu que nem sempre é todo conjunto contradomínio é o conjunto imagem? Só em algumas situações particulares, tá? Essa é uma delas. E aí essas funções aqui vão ter alguns nomezinhos especiais também, como funções bijetoras, cenas dos próximos capítulos. Bom, como é que a gente pode escrever essa função? Essa função associa a cada elemento de x um elemento de x, não é isso? Pronto, descrevemos essa função. Muito mais fácil assim que assim, não é não? Bom, e graficamente? Graficamente, estou lá olhando no plano cartesiano, x, associa cada xzinho daqui, o mesmo xzinho daqui, certo? Então, eu ando aqui até o x, ando aqui até o x. Isso aqui eu estou pensando que são conjuntos ordenados. Não faz sentido nada disso que eu estou falando. Estou pensando em conjuntos ordenados. Estou batendo só refletindo, então isso aqui vai sempre levar sobre essa reta, né? Ai. Vamos lá na fé. Ok. Então, a representação desta função, que leva o camarada nele mesmo, tem essa mesma representação gráfica, né? Tá? Então, essa função aqui é chamada função identidade, lá no universo de gráficos. O que a gente pode entender de tudo isso que eu falei até agora? Eu posso pegar informações de gráfico e levar para a função, e eu posso pegar informações da função e levar para o gráfico. Ó a máscara, rapaz. Então, as coisas conversam, tá? E o que a gente precisa é entender essas conexões, tá bom? Ok? Então, ok. Tá, vamos para o próximo vídeo? Nesse primeiro vídeo aí, o professor falou de mediatriz, né? O que é a reta mediatriz? Dado um segmento, ou seja, um subconjunto finito da reta, né? Que a reta é infinita, dado um subconjunto finito da reta, você consegue, nesse mundo euclidiano, fofo, gracinha, que é onde a gente trabalha, você consegue falar de distância entre pontos, né? Então, você consegue falar de comprimentos. Então, a mediatriz é a reta que divide esse segmento ao meio de maneira ortogonal, tá? De maneira ortogonal. Ele comentou lá para falar de uma função especial. Aqui, pensando nesse mesmo contexto, a gente pode chamar a função identidade como sendo a bissetriz, a reta que divide o ângulo formado entre os dois eixos, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso aqui é chamado primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Só uma informação aí aleatória, tá? Beleza. Próximo. Deixa eu ver para onde que ele vai agora. Tchan, tchan. Massa. Vamos para o próximo. O próximo agora, então, ele já vai pegar esse nosso universo de funções de conjuntos quaisquer e particularizar para os conjuntos reais, tá bom? Ou para subconjuntos dos números reais. Vou crescer aqui a telinha. Pode dar o play, DJ? Bora lá, bom vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a falar sobre o conceito de função. Então, como eu havia dito na aula anterior, nossa primeira definição de hoje vai ser função real de variável real. Então, uma função f de x em reais é dita real de variável real quando o nosso conjunto, nosso domínio, que é o nosso conjunto x, ele é um subconjunto dos reais. Perfeito? Esse real aqui, ele está fazendo alusão aos elementos do contradomínio, né? No caso, né, as nossas possíveis imagens, e o variável real está fazendo alusão aos nossos elementos do domínio. Lembrando que o domínio
nesse caso, é um subconjunto dos reais. Perfeito? Bom, então alguns exemplos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função de reais em reais, onde para cada x a nossa imagem é igual a x ao quadrado. Então, essa função é uma função real de variável real, uma vez que o contradomínio é o conjunto dos reais e o domínio é o conjunto dos reais. Lembrando que como cada domínio é subconjunto de si mesmo, certo? Então, essa função é uma função real de variável real. Bom, vamos ver aqui agora outros exemplos. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma função f de racionais em reais, onde para cada x a gente tem um f de x igual, aí depende, né? Se x for menor ou igual que zero, o f de x ele é igual a raiz de x ao quadrado mais 1. Se o x for maior que zero, o f de x é igual a x mais 1. Então, repare que a nossa imagem depende de qual valor de x você tome. Para x negativo ou zero, a imagem você obtém dessa forma. Para x positivo, a imagem você obtém dessa forma. Em funções desse tipo, nós dizemos que essas funções elas são definidas por partes. Então, uma função definida por partes é uma função em que a sua imagem você pode obter de mais de uma forma, dependendo do elemento do domínio que você tome. Tá certo? Então, isso que é uma função definida por partes. Bom, um outro exemplo aqui eu tenho... e só um adendo. Essa função é real de variável real, uma vez que o conjunto dos racionais é um subconjunto dos reais. Certo? Bom, agora aqui, no exemplo C, a gente tem f de x em reais, onde para cada x eu tenho um f de x igual a 1 sobre a raiz de x vezes x menos 1. Bom, a gente não especificou quem é esse conjunto x, certo? Mas a gente pode obter um conjunto mais amplo que esse domínio possa ter. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, repare que, primeiro, a nossa imagem aqui é uma fração, certo? Então, ao ser uma fração, o nosso denominador não pode ser zero. Então, esse caso já tem que ser diferente de zero. E mais do que isso, eu tenho uma raiz quadrada aqui. Como a gente está trabalhando com conjuntos que são subconjuntos dos reais, né, ao eu ter uma raiz quadrada, o meu radicando ele não pode ser negativo. Então, eu tenho duas coisas aqui. Esse radicando não pode ser zero, porque ele é denominador, e ele não pode ser negativo porque ele é radicando dessa raiz quadrada. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, esse cara aqui, ele tem que ser estritamente positivo. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos resolver essa equação. Então, eu tenho x vezes x menos 1 maior que zero. Não é isso? Repare que se a gente fizer a distributiva aqui, o que a gente vai obter? A gente vai obter x ao quadrado menos x. Tá? Mas nesse caso nem precisa. É só um adendo. Então, pega aqui a reta real. Quando é que esse cara é zero? Esse cara é zero quando x é igual a zero ou quando x vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1, que vai zerar o x menos 1. Então, repara comigo uma coisa. Se eu pegar um valor menor que zero, por exemplo, menos 1, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 1 vezes menos 2, menos 1 vezes menos 2 dá positivo. Então, eu tenho que... Isso acontecerá sempre, né? Porque para todo número menor que zero, essa diferença continuará sendo negativa, então vou ter um produto sempre de dois números negativos. Então, isso faz com que, para valores de x menores que zero, para valores de x negativos, esse produto vai ser sempre o quê? Vai ser sempre positivo, certo? Agora, se eu pegar um valor entre 0 e 1, por exemplo, meio, o que vai acontecer? Eu vou ter meio aqui, meio menos 1 vai dar menos meio. Então, esse produto daria o quê? Menos 1/4. Mas repare que para qualquer número entre 0 e 1, isso sempre acontece, né? Bom,
para qualquer número entre 0 e 1, esse cara é sempre positivo, perfeito? E para qualquer número entre 0 e 1, essa diferença é sempre negativa, né? Porque eu vou ter um número que é menor que 1. Então, eu sempre vou ter, para todos os números entre 0 e 1, um produto de um número positivo por um produto de um número negativo. Então, esse produto vai ficar como? Esse produto vai ficar negativo, certo? E da mesma maneira, para todos os números maiores que 1, esse produto vai dar sempre positivo. Porque para todos os números maiores que 1, essa diferença vai ser positiva e esse cara vai ser positivo. Então, em outras palavras, eu tenho o quê? Eu tenho que, como obrigatoriamente, eu tenho que ter esse produto sendo positivo, os caras que me interessam aqui são quem? São todos os números menores que 0 ou todos os números maiores que 1. Então, a gente a gente pode escrever esse conjunto X como sendo o conjunto de todos os números reais, tais que o X é menor que 0 ou o X é maior do que 1. Onde esse símbolo aqui significa ou. Certo? Mas, Gustavo, eu também poderia escrever o X, se eu tomasse o X como todos os números reais, tais que o X é maior que 1, esse conjunto também serve como domínio. Porque para todo número maior, porque esse conjunto está contido nisso. Né? Vou chamar aqui de x1, x2. Poderia pegar também um outro conjunto x3, de tal maneira que se fosse o quê? Sei lá, x pertence aos reais, tal que o x é sempre menor que 0, que também é subconjunto desse cara. Mas concorda que esse conjunto, ele será o domínio mais amplo que eu vou poder pegar? Ou seja, eu nunca vou conseguir algum elemento que não seja menor que 0 ou maior que 1, de tal maneira que isso aqui faça sentido. Então, esse conjunto mais amplo possível é o que a gente chama de domínio maximal. Então, o domínio maximal é o maior domínio, é o domínio mais amplo possível para uma função, certo? Que a gente possa tomar, certo? Não que esses dois também não poderiam ser domínios dessa função, poderiam, mas o mais amplo vai ser esse, tá? É muito comum em livros de cálculo dar expressões desse tipo e pedir o domínio. Quando ele se refere ao domínio simplesmente nisso aqui, o que ele está querendo, em geral, o que estão se referindo é com relação ao domínio maximal, ou o domínio mais amplo. No caso aqui, nesse contexto, domínio mais amplo, contido no conjunto dos reais, obviamente. Tá? Beleza? Então, vamos ver agora um exercício. Bom, o problema consiste no seguinte. A gente tem uma função de reais em reais, onde para cada x, o f de x ele é igual a x ao cubo. Deu já. Tá bom. Tá bom já. Vamos lá? A gente tem bastante coisa. Antes dele falar isso, tem bastante coisa antes. Então, partiu. Agora é particularizar, né, esses conceitos que a gente tem até o momento de funções para funções reais, né? Ou seja, para conjuntos que sejam os conjuntos reais. Então, a mesma definição agora adaptada. Eu digo que uma função que sai de x com imagem nos números reais é uma função real de uma variável real, se esse conjunto x de partida é um subconjunto dos meus números reais. Ok? Bom, algumas coisas aqui que fazem sentido, né? Por que eu chamo uma função real? É função real porque o contradomínio é os números reais, tá? Então, se fosse, por exemplo, uma função complexa, o meu conjunto de chegada aos números complexos. Uma função racional, meu conjunto de chegada aos números racionais. Sacaram? Beleza. De uma variável real, porque eu estou olhando no meu conjunto de partida, é só um conjunto, tá?
Esse elemento de onde parte esse conjunto é chamado variável, e essa variável mora nos números reais. Ou seja, aqui eu tenho só um conjunto, e esse conjunto ainda é um subconjunto dos números reais. Todas as palavrinhas envolvidas significam coisas, tá? Todas as palavrinhas envolvidas significam coisas. Então, eu sou chata quando eu falo que matemática você tem que escrever direitinho, para ficar claro, tá? Ok. Representação, como a gente viu, as tabelas não são muito interessantes, os diagramas nesse sentido aqui nem se fala. Então, vamos olhar para os gráficos, né? O que é o gráfico de uma função real, tá? O gráfico é o subconjunto do par ordenado da forma x, f de x, vendo x como sendo uma função, de tal forma que esse x mora lá no meu conjunto de partida, certo? Essa entradinha é chamada abscissa, a imagem dela é chamada ordenada. Isto é um subconjunto do x, né? Perdão, aqui tem que ser x. X cartesiano R, que por sua vez é um subconjunto de R cartesiano R, e esse conjunto R cartesiano R, a gente costuma identificar ele por R2, tá? E chama ele de plano cartesiano, tá? Ou plano euclidiano, enfim. Ok. Então, nossos objetos de estudo são esses objetos, né? É isso que a gente está focado. Vamos entender um negócio. Lembra que eu disse que nem tudo que você vai ver no plano cartesiano é gráfico de uma função. Lembra que eu comentei isso? Nem toda representação é uma representação gráfica, é uma representação de um gráfico de uma função. Quando que é o gráfico de uma função? Quando está associada a uma função. Ok? Sim? Então, tá bom. E para isso, mas tudo que se desenha no plano R2, tudo que se desenha é chamado curva. Tá? Então, o rabisquinho é sempre uma curva. E aí você já tem matéria para geometria, enfim, já tem um outro universo aí todo bonitinho para vocês, tá? Então, é sempre uma curva, ok. Esta curva aqui é gráfico de alguma função? Esta curva aqui é gráfico de alguma função? Ela é uma curva fechada, ok? Eu consigo bater o olho nela e olhar quem é a função que chega nesse desenho? Não, né? Por quê? Eu digo que uma curva é gráfico de uma função apenas só, tão e somente se satisfaz uma regrinha chamada reta vertical. O que significa isso? Pega um pontinho aqui no seu domínio. Recursos didáticos. Pega aqui um pontinho aqui no seu domínio, tá? Aí você vai pegar uma reta que passa por ele, que seja paralela ao eixo AX, tá? Ou seja, vertical o sistema, paralela ao eixo OY, ao eixo OY, e ver se essa reta vertical tocou a curva em apenas um ponto. Se ela tiver tocado em apenas um ponto, então esta curva representa o gráfico de uma função. Se ela tocou em mais de um ponto, esta curva não é gráfico de uma função. Vocês entenderam a delicadeza? Entenderam? Tá? Então, agora você consegue bater o olho numa curva qualquer de R2 e sabe julgar se dela vem uma função ou se não vem. Sim? Reta vertical, só olhou ali, fechou. Ok. Mas eu consigo olhar para partes dela como sendo gráfico de função, não consigo? Consigo? Como que eu faço isso? Faço uma restrição no domínio da função.
tá? Por isso que eu disse para vocês, o domínio de funções reais não necessariamente é todos os números reais, tá? Ela parte dos números reais, mas pode ser que não seja tão amplo assim, pode ser que tenha restrições para que aquilo ali me dê uma função, tá bom? Então, isso aqui já é um indício disso. Esta daqui não é um gráfico de uma função, mas parte dela é gráfico de função, tá? Uma bandinha. Então, se eu olhasse aqui, isso aqui vai de 0 até 3. Até aqui, assim, ainda está meio ruim, né? Bom, daqui até aqui, com certeza é gráfico, né? Desse risquinho até aqui, com certeza isso aqui é gráfico de uma função, né? Então, até aqui eu tenho um gráfico de uma função. Até aqui assim eu tenho outra. A parada é, se a gente restringir no domínio, eu consigo obter gráficos de uma função. Mas essa função que eu obtenho, restringindo o domínio, é o que dá a curva original? Não. Porque a curva original não é um gráfico, tá bom? Então, eu vou ter partes, e essas partes são gráficos, tá? Mas isso daí, a união de todas essas partes, me dá uma função? Não dá uma função, tá bom? Te volta para a curva original, mas isso não é gráfico. Sucesso? Sim? Tá bom. Beleza. Agora vamos para uns exemplos. Um simprão, um não tão simprão. Acho que eu estou gastando muito tempo nessa aula. F de x igual a x e f de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos 1. Bom, então, no ambiente dos números reais, os domínios de função podem podem não ser os reais inteiros, certo? Quando a gente vai investigar o que é o domínio de uma função real, o que na verdade a gente está investigando é qual é o maior subconjunto dos números reais, tal que todo elemento de lá possua imagem. Sacou? Qual é o maior subconjunto dos números reais, tal que todo elemento lá possua imagem. É isso que a gente investiga quando a gente está indo atrás de domínio de função. Sucesso? Quem é essa função? Quem é essa função? Identidade. Qual é o domínio dela? Opa, perdão. Já estou nas funções reais, tá? Então, o domínio dela é todos os reais. E a imagem dela é todos os reais, tá? Isso aqui eu estou olhando de R em R, ok? Essa daqui também, uma função real, tá? Função real. Qual é o domínio dessa função? Qual é a máxima que vocês têm na sua vida? Aprende isso para nunca mais esquecer. Em matemática, nunca, sobre hipótese alguma, você divide por zero. Você pode aproximar de zero, por valores próximos. Identificar o comportamento da função próximo de zero. Mas a função nunca se divide por zero. Tá bom? Então, da vida, internaliza isso, ok? Tá bom? Então, tá bom. Então, se eu não posso nunca, jamais dividir por zero, isso já me dá restrição para o domínio dessa função, não dá? Porque existem valores aqui que esse denominador aqui pode ser zero, não existem? Quem são esses camaradas? Quando eu fizer x ao quadrado menos 1 igual a zero, eu vejo onde zero esse camarada, não é? E isso para mim é problema, tá? Como é que eu resolvo isso nos números reais? Várias maneiras, né? Tem Bhaskara, tem diferença de quadrados, tem achar as raízes desse polinômio, que é por Bhaskara, né? Do jeitinho que vocês quiserem. Eu vou fatorar esse polinômio, porque eu acho isso divertido. E você fatora a partir das raízes, tá? Então,
Isso aqui é o produto de dois elementos que ou um é igual a zero ou o outro é igual a zero, certo? Então, para x igual a mais 1 ou x igual a menos 1, x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Concordam comigo? Sim? Então, beleza. Então, como é que eu vou denotar esse conjunto desse domínio? O domínio dessa função, eu posso olhar ele como sendo... aqui em cima vai ser sempre maior do que zero, né? Então, posso olhar ele desde o menos infinito até o menos 1, tá? Aberto. União, só tiro o menos 1 e o 1, né? Tiro o menos 1 e o 1 e olho depois toda a reta. Outra maneira de denotar pode ser todos os xzinhos pertencentes aos reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 1 e o x também tem que ser diferente de 1. Posso também denotar isso como sendo todos os reais, menos o conjunto formado pelo número menos 1 e pelo número 1, ok? Ou ainda, todos os reais menos o menos 1 e 1. Professora, qual que está certo? Todos eles são a mesma coisa. Escolhe o seu preferido e use ele. Tá bom? Escolhe o seu preferido e vai fundo. Prossigamos, que eu estou muito preocupado com esse horário. Algumas funções elementares, né? Que isso daqui é o que é um dos motivos dessa aula, né? Apresentar vários tipos de funções para vocês, porque depois a gente vai usá-las, tá? Funções elementares. A primeira delas, as funções polinomiais, tá? Novamente, isso aqui é um universo lá dentro da álgebra. E aí, a gente pode denotar uma função polinomial, que lá a gente chama de polinômio, como sendo a regrinha é um elemento desse, isso aqui a gente chama de anel, né? Esse R aqui é onde moram os coeficientes, isso aqui é a variável. Só porque eu acho legal a álgebra, então eu fico falando os trenzinhos aqui. Mas essa lei aqui faz o quê? Ela pega um elementozinho de x e leva nessa soma com multiplicação. Isso aqui, em álgebra, de novo, a gente chama isso de combinação linear. Tá bom? Leva nessa combinação linear. Sucesso? Quem está em álgebra linear, o mundo dos polinômios é um espaço vetorial. Já está aí, contadinho para vocês. Então, vamos lá. Essa soma é um elemento, é uma soma de n termos, tá? Cada um desses camaradinhas aqui que acompanham a variável, e aqui eu posso falar a 0x elevado a 0, né? A lei de formação é a índice x elevado à potência do índice, tá? Então, que x elevado a 0 é 1, né? Então, a 0 mais a 1x mais a 2x mais até a potência n. Cada um desses aí são números reais e eles são chamados de coeficientes. Se o AN, que é o maior númerozinho possível, ele for diferente de 0, esse coeficiente é chamado de termo livre, tá? Esse termo livre maior está associado a um camarada que a gente chama de grau da função. Isso aqui é uma denotação para grau da função, onde cada um desses n são números inteiros positivos e varia de 0 até n. Ok? Isso aqui é só uma formalização, não é assim que a gente vai ver esse objeto, tá? Não é assim que a gente vai ver esse objeto. Isso aqui é de maneira geral. Quando a gente fala de polinômio, e aí a gente já viu ali no exemplo, é natural a gente pensar nas raízes desse polinômio, certo? Então, vamos puxar aqui para o nosso universo. Vamos pensar em quem são raízes de polinômio. Quem são raízes de função? São os elementos que estão lá no meu domínio, lá nesse meu conjunto de partida, tais que a função aplicada nele leva no elemento neutro aqui de chegada, ou seja, leva no zero aqui do elemento de chegada, tá? Leva no zero aqui. Então, são o que a gente diz de zeros da função, tá? As imagens são os elementos lá do domínio,
tais que a função avaliado nele vai no zero. Tá? Então, são os zeros da função, as raízes da função, tudo a mesma coisa. Então, agora, quando a gente for brincar com cada nzinho particular, a gente vai sempre investigar essa raiz e fazer o gráfico dessa função em R2. Sucesso? Então, vamos lá. Se o n é igual a zero, isso aqui tudo é zero, né? Se o n é igual a zero, não tem nada nessa soma, só tem esse primeiro termo, certo? Se o n é igual a zero, eu só tenho quem na função? A zero, né? Sim? Sim? Se o n é igual a zero, a função se resume ao primeiro termo, que é o a zero. Certo? 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 Tá. E essa função aqui, a gente já estudou ela, né? Ela chama função constante. O gráfico dela, se esse a zero aí for maior que zero, é uma retinha assim, né? Sim? Para todo xzinho, vai só nesse mesmo camarada. Função constante. Para n igual a 1, então eu ando até esse termo, concorda comigo? Para n igual a 0 mais para n igual a 1. Então, ele é a 0 mais a 1x, certo? Essa é a minha função. Ela é chamada função linear, função de grau 1 ou função afim. Escolhe o nomezinho que você quiser, vocês podem ver todos eles na literatura. Como que a gente acha a raiz dele? É fazer f de x, que é igual a 0 mais a 1x igual a 0, não é isso que é para achar as raízes? Tá? Se eu quero achar as raízes, eu quero achar os xzinhos que fazem isso ser 0. Como é que eu acho os xzinhos que fazem isso ser 0? A gente subtrai a 0 dos dois lados, então fica menos a 0 dividido por a1x, tá? Dividido por a1, perdão. Ok? Esse aqui é o zero da função, ou seja, essa daqui é a raiz da função, tá? Como que seria a representação gráfica disso? Bom, vai depender muito desse camarada aqui que a gente chama de coeficiente angular. O A1, que é o termo que acompanha o x, é chamado de coeficiente angular. O A0 é o coeficiente linear. Então, vocês sabem, a representação disso no gráfico é o que a gente chama de reta, né? Então, a reta pode estar assim, ou a reta pode estar assado, certo? Isso vai depender desse coeficiente, não é isso? O A1, quando ele é maior do que zero, a reta é crescente. Quando o A1 é menor do que zero, a reta é decrescente. Onde que corta o eixo Y aqui? É no A0, né? Esse camaradinho aqui que corta é o A0. Só um esbocinho marromeno, tá? Se o n é igual a 2, esse é meu polinômio, né? Polinômio de grau 2, ou função quadrática, ou função parabólica, certo? O gráfico desta função, a gente chama ela de parábola. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu estou só juntando tudo que vocês já viram. Como é que eu acho as raízes dessa função? Bhaskara. Hoje a gente já se realizou, né? Usamos Bhaskara pelo menos uma vez na vida hoje. Tá ótimo já. Já senta agudo. Não vou escrever a fórmula aqui não, vocês já lembram disso, né? E aí a gente tem duas representações que dependem desse coeficiente líder, né? Desse termo líder. Que podem ser, suponha que x1 e x2 sejam as raízes e sejam diferentes umas das outras, tá? Então, eu posso ter esses dois tipos de representação. Que é x1, que é x2. x1 e x2 são as raízes. Ok. E aí, esse camaradinha, lá do ensino médio, lá num passado distante ou não tanto, esse camaradinho aqui recebia um nome, não recebia? Como é que chama esse camaradinho aqui? Vértice. É o ponto de vértice, né? Que é o x do vértice e y do vértice. Mas ele também tem uma característica interessante em relação à função, que é o qual?
se a função vem decrescendo, e a partir dele ela passa a crescer, né? Então, esse x do vértice aqui, esse ponto do vértice, ele recebe o nome também de mínimo da função. Já estou introduzindo um punhado de coisa aqui, que aí já vai facilitar a vida de vocês mais para frente, tá? Nesse nosso curso, a gente vai calcular esses tipos de pontos, porque eles são muito interessantes para a gente, ok? E aqui vem, esse aqui é com A2 maior do que zero, esse aqui é o A2 menor do que zero, tá? Então, esse pontinho aqui, que é o mesmo ponto de vértice, né? Esse camaradinho aqui, quando eu pego a simetria da parábola, ele é esse ponto de simetria da parábola, né? Esse camarada que também é chamado ponto de vértice, nesse caso aqui, chuta o nome dele. Ponto de máximo. Porque a função ela vem crescendo, a partir dele ela passa a decrescer. Então, ele é o maior valor assumido pela função. Ponto de máximo. Sucesso. E agora para n igual a 3? Para n igual a 3 eu nem vou escrever a função. Porque a partir de n igual a 3, para n igual a 3 ainda tem jeito de achar as raízes, que é aquelas regrinhas de girar, né? Tá, e os gráficos, você já tem pelo menos 3 variações de gráfico, então nós não vamos gastar tempo com isso. Para grau igual a 4, se o polinômio ele pode ser reduzido em um produto de polinômios de grau 2, vocês conseguem achar as raízes. Senão a vida já fica difícil. Então, grau 5 tem umas formulinhas também que é horrorosa, que eu esqueci o nome do menino lá que fez essas formulinhas. Mas vocês percebem que o grau de dificuldade, conforme aumenta o grau do polinômio, só piora, né? A vida só vai ficando pior. Então, e em geral, isso em matemática, não é uma tarefa fácil achar raízes de polinômio. Não é. De verdade, não é. Alguns de vocês, pode até ser que vocês tenham uma disciplina chamada cálculo numérico. Uma das coisas que se estuda em cálculo numérico é pegar funções contínuas, que são essas que a gente vai estudar aqui. Vocês vão entender o que é função contínua depois. Mas pega o universo de funções contínuas e tenta linearizá-las ou polinomializá-las. Torná-la mais perto de polinômio ou torná-las mais perto de uma reta, tá? E aí você consegue fazer estudos, por exemplo, de raízes de funções, né? Acho que é método de interpolação linear, uma parada aí. Sei lá, vocês vão ver isso. Mas percebam que se para você precisa ter uma disciplina para isso, então não vai ser hoje que você vai aprender, né? Vai ter um tempinho aí. E não é uma tarefa fácil. Outra área da matemática que às vezes você não precisa nem saber as raízes, mas só saber onde mora. Tá valendo já, tá? Que é análise, enfim. Você pode ser só garante a existência de raízes, e aí a vida segue. Você não precisa nem saber, às vezes nem precisa saber onde é que ela mora. Só saber que tem já está valendo, tá? Não é uma tarefa fácil, tá bom? Então tá bom. Dito esse discursinho aí, qual que é o outro exemplo de funções? Grau 3 já está aqui. Vou para as racionais, as potências e as por partes, e aí eu estou feliz. Passar mais vídeo não. Cansei. O outro vídeo, o professor ia calcular o conjunto imagem de alguma função interessante, tá? Esse não é um olhar nosso, a gente está mais interessado em entender o conjunto domínio da função, tá bom? O conjunto domínio da função para a gente é muito, 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 muito importante. O conjunto imagem a gente sabe que ele vai morar lá nos reais e está tudo certo, tá bom? Tá ótimo já essa informação para a gente, tá bom? Mas o conjunto domínio, a gente precisa ter ele muito
muito claramente e muito naturalmente para identificá-lo, tá bom? Muito conteúdo hoje, né? Hoje vai ser muito, sexta-feira vai ser muito, segunda-feira vai ser muito, quarta-feira vai ser muito. Porém, todavia, entretanto, contudo, isso aqui é só uma revisão, tá? Então, eu sugiro fortemente que vocês peguem as notas. Lá eu converso bonitinho, faço um monte de exemplos com vocês, tá bom? E tem o portal da matemática que dá para fazer exercícios por lá também. Lembrando que vocês têm a lista de exercício rodando, tá? Até quinta-feira da semana que vem, vocês precisam subir ela para o sistema. Os plantões estão acontecendo, tá bom? Das 9 às 12, das 14, acho que é isso. Das 9 às 12, eu até anotei aqui, gente. Então, arrumadinha aqui a professorinha. Das 9 às 12, das 14 às 18. E, para além disso, vocês têm aqueles exercícios separados pela equipe de monitoria, né? Que é um tantãozão de exercícios que vocês podem ir treinando para discutir com os monitores depois, tá bom? Então, o curso vai ser rápido assim? Mais ou menos. Mas é que eu não posso mentir para vocês, né? Mas a minha aula não é corrida assim, tá bom? A minha aula não é corrida assim, é porque é muita coisa e a gente precisa falar desse tanto de coisa. Tá joia? Então, bora lá. Funções racionais. Inclusive, essa classe de funções é aquela mesma classe de função que a gente tinha feito aqui, o domínio dela, né? Mesma classe de função. As funções racionais, ela tem uma carinha assim. A gente chama de P sobre Q, onde P e Q são polinômios com coeficientes reais na variável x. Essa notação aqui eu já defini aqui no cantinho para vocês, né? Cadê? Aqui, né? Então, isso aqui só te diz que os coeficientes do polinômio são números reais e a variável que eu estou estudando é a variável x. Okay. E aí, o que mais que a gente pode dizer sobre essa função? Qual que é o domínio dessa função? Só um chutão aí. Qual que é o domínio dessa função? Eu divido por zero? Eu divido por zero? Não. Então, eles são todos os xizinhos reais, tais que o denominador não seja igual a zero, né? Tais que o denominador não é igual a zero. Sucesso. Só isso. Tá? Representação gráfica disso a gente vai fazer ao fim do nosso módulo 2. Agora, um exemplo muito importante de função racional é a função que a gente pode chamar ela de proporcionalidade inversa, tá? Ou o gráfico dela, a gente chama ela de hipérbole, tá? A cara dela é... Cadê o menino branco? Tá aqui. A cara dela é 1 sobre x. Função de proporcionalidade inversa, porque é isso, né? Tá? E aí vem. Quem é o domínio dessa função? Não ouvi. Os reais menos o zero. Então, vocês podem escrever esse conjunto assim, ou assim, peraí, isso aqui, aqui, ou assim, ou assim. Escolhe o que você preferir, tá bom? Escolhe o que você quiser. A imagem dela, não precisamos se preocupar com isso, mas qual que é o gráfico dessa função? Esse gráfico a gente vai usar, menino, demais da conta, viu?
porque tem um punhado de propriedade importante. Bom, o gráfico dela, uma paradinha assim, tá? Não vou justificar isso agora, espero que vocês continuem no curso para que vocês entendam a justificativa desse gráfico, tá bom? Estou tentando vender meu peixe, né? Então, quando x é maior do que zero, o gráfico tem essa banda. Quando x é menor do que zero, o gráfico tem essa banda. Ele é simétrico em relação ao eixo x e y exatamente nessa ordem, né? Eu reflito para cá e reflito para cá, para que dê a mesma coisa. Que mais que eu posso falar dele? Ela chama essa curva, né? Ela chama hipérbole. A curva desse gráfico aí chama hipérbole. Função potência. E aí vocês não vão me errar função potência e função exponencial não, viu, gente? Faz favor para a professora aqui. Função potência. Ai, gente, muito pouco tempo. 3. Função potência. Ela tem a seguinte cara. É x elevado a algum número aí qualquer. Chamar ele de n. N sendo inteiro positivo. Tá? Ok. E aí, a gente pode pensar. Não, sendo um número real qualquer, não nulo, né? Bom, se esse n for um número inteiro positivo, como é que é essa função e como é que a gente pode ter de um nomezinho particular para ela? X sendo um inteiro positivo é tipo x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4. Isso é a mesma coisa que função polinomial, não é? Certo? Se essa função aqui for elevado a 2, x elevado a 2, x elevado a 3, isso aqui é mesmo que uma função polinomial. Então, quando o n é um inteiro positivo, a função polinomial é uma função potência ou a função potência é uma função polinomial. Agora, umas particularidades. Se esse n for um número inteiro negativo, aí a gente tem umas propriedadezinhas lá de um passado, às vezes distante ou às vezes não tanto, que pode ser assim, por exemplo, inteiro negativo, x elevado a menos 2. Como é que a gente representa o x elevado a menos 2? Se o expoente é negativo, o camarada desce, não desce? Vocês lembram de um troço desses? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado, não é isso? Isso aqui é uma característica de função racional, certo? Então, se o n aqui é negativo, isso aqui é uma função racional. Agora, se esse nzinho aí for um número da forma p sobre q, né? Com p, q inteiros positivos, essa função aqui vai ter uma propriedadezinha. Vocês lembram o que é escrever x elevado a 1 sobre 2? Vocês lembram o que significa isso? Quem está no sol quer sombra, quem está na sombra quer sol. Vocês já ouviram falar isso ou não é assim? É assim também? Ufa, dei uma dentro, pô. Fiz raiz quadrada, né? Aqui é 1, aqui é 2. Porque eu tenho várias das piadinhas antigas, mas nem sempre vocês estão na mesma que eu. E aí dá meio ruim. Mas a gente tenta. Isso aqui é chamada função radical. Pode ser radical, função raiz, do jeito que vocês preferirem. É a mesma coisa. Radical. Mas essa propriedadezinha aqui vai ser importante, tá? X elevado a p sobre q é a mesma coisa que raiz de x elevado a p, raiz quésima disso. Sucesso. Agora, todas essas funções, elas são chamadas funções algébricas.
Por que funções algébricas? Porque você somar funções da mesma classe vão dar funções ainda da mesma classe, tá? E aí, mas existem funções que são chamadas funções transcendentes, tá? Que são funções, a gente pode pensar em funções algébricas, também, funções algébricas são funções que quando você, por exemplo, quando você soma um polinômio a um polinômio, dá ainda um polinômio, não dá? Quando você soma enfim, uma função racional com uma função polinomial, ainda mora mais ou menos no mesmo rolê ali, você tem um controle sobre isso. Funções transcendentais, funções transcendentes, são funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, por exemplo, que são funções em que você somar entre elas vão dar outros tipos de função, você não tem controle algébrico sobre essa estrutura, tá bom? Essas funções a gente vai ver ao longo do nosso curso. Propriedades e gráficos, ao longo desse pré-cálculo, tá bom? O que mais? Só para finalizar, duas funçõezinhas importantes. Uma é definição de função por partes. E aí, para falar de função por partes, que o professor inclusive comentou no vídeo, falar de funções por partes, eu vou inclusive pegar uma que é muito importante para a gente, e aí a gente finaliza a aula, tá? Mas que é muito importante para a gente. Funções definidas por partes. Bom, é autoexplicativo, né? Ela é definida em mais de uma parte, ou seja, parte de um conjunto, a função vale um troço, outra parte do conjunto, ela vale outro troço. Um exemplo disso é o que a gente chama de função modular, tá? Essa função modular, f de x, é igual ao módulo de x. Lembra disso? Módulo, que é a mesma coisa que distância no mundo euclidiano. Você pode pensar como sendo a distância desse ponto x até a origem. Um monte de troço. Mas essa função, ela... Como é que ela é definida, né? Olha a máscara, moço, você já bebeu água, obrigada. Como é que a gente define essa função? Ela diz o seguinte: se o camarada lá dentro, e prestem atenção no jeito que eu defino essa função, tá bom? Olha o jeito que eu falo ela em português. Se o camarada lá dentro for maior ou igual a 0, essa função vale o camarada lá dentro. Se o camarada lá dentro for menor do que 0, ou se ele estiver à esquerda da origem, essa função vale menos o camarada lá dentro. Então, a imagem dessa função, ela é só os números positivos, não é isso? Aqui, se o camarada é negativo, com esse menos ele vira positivo. Como aqui o camarada já é positivo, a imagem dele já é positiva. Então, o gráfico dela é duas bandas de identidade, né? Uma parte de cá, quando o x é positivo, vale ele mesmo. E outra parte de cá, quando o x é negativo, vale menos ele. Duas bandas. Tá? Parte uma, parte outra. Por que eu fiz questão de falar assim? Porque pode ser que vocês tenham funções do tipo x ao quadrado. Vou fazer uma coisa mais simples. Módulo de x menos 1. Aí ela vale x menos 1 se x menos 1 for maior ou igual que 0. Menos, parênteses, x menos 1, se o x menos 1 for menor do que 0. Aí o próximo passo é você brincar com essas desigualdades, tá? Mas primeiro você define ela certo para depois brincar com ela. Tem algumas informações nesse gráfico de função aqui que é muito legal. Por exemplo, esse pontozinho aqui, ele pode ser chamado como ponto singular, ou um ponto em que não possui derivada, vocês vão entender por quê, ou como um bico, tá?
Essa função aqui, ela traz propriedades muito interessantes também. Vou só brincar um pouquinho com esse módulo de função e a gente encerra, porque outra professora já deve estar chegando. Ou se não está, já aí, já. Só para vocês brincarem um pouquinho, que é importante ter controle sobre esses objetos, tá? Como é que eu posso escrever essa função? Ela vale ela mesma, se ela mesma for maior ou igual que zero, não é isso? E vale menos ela, se ela, camarada lá dentro, for negativo, não é isso? O próximo passo a gente arruma. Então, vale a reta, esse módulo vale essa reta x menos 1, se o x for maior ou igual que... Não ouvi? Maior ou igual que 1, né? Posso passar esse 1 aqui para lá, não posso? Já estou ajeitando meu domínio. E ela vale menos x mais 1, se o x for menor do que 1. Então, na verdade, o que eu faço em relação a esse gráfico com essa função é deslocar ela no eixo x. A origem dela passa a ser no ponto x igual a 1. Tá bom? Mas vão ser as mesmas retas depois. É até interessante fazer esse gráfico similar. Bom, chega, falei demais da conta. Sexta-feira a gente ainda tem aula de conteúdo, tá bom? Vai ser essa mesma dinâmica, eu vou passar um videozinho. Com isso, vocês assistem o vídeo, vão ganhando um tempinho, já vão vendo o que é e como é que está nas notas dos professores, para poder fazer esse paralelo. E aí eu venho para o quadro, complemento a teoria, explico o vídeo e faço exemplo, tá? Se cuidem, a gente ainda está em pandemia até sexta-feira.